Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos falar de 4 funções que nos ajudam muito quando estamos montando planilhas e precisamos relacionar dados ou mascarar aquela informação que só depende de algum dado. Quer saber quem são essas fórmulas que praticamente fazem mágicas para nos ajudar com informações que não podem ser perdidas? Vamos lá para a aula, então. Bom, aqui tem uma planilha. Eu já deixei mais ou menos formatada para a gente já não precisar ficar perdendo tempo de montar a planilha. Isso a gente já aprendeu, certo? Bom, vamos lá. Primeira função. Nós vamos começar a primeira função de uma forma bem simplificada, que é o seguinte: é o conte.num. O que isso quer dizer? Eu vou contar quantos números eu tenho naquela tabela. Aí você me pergunta, simples, é só somar os valores. Não, não estou falando em somar valores. Tem diferença quando nós estamos somando valores, que aí se eu tenho, por exemplo, o número 1 com o número 2, somando dá 3 e assim sucessivamente, né? Não, eu estou dizendo que eu tenho o número 1, eu tenho o número 2, ou seja, eu tenho 2 itens. Então, o meu resultado não vai apresentar a soma, e sim a quantidade de números, tá? Então, vamos dizer aqui, ó. No item 1, por exemplo, eu tenho 6 itens. No item 2, 5. No item 3, 7. No item 4, 3, 2, 5, 9, 5 de novo, 7, 8. Ok, vamos supor que nós não tivéssemos essa coluna aqui com itens. Ok, no caso, nossa tabela aqui, ela é curtinha, ela é pequena. Mas já imaginou se tivesse lá 100, 200 itens? Não ia dar para contar um por um, né? E a gente ia precisar desse valor de imediato. Então, o que eu vou fazer? Já anotei aqui, ó, quantidade. Então, nesse quadrinho, eu vou apresentar a quantidade de números que eu tenho ali. Como que eu vou fazer? Igual, vou digitar conte.num, abre parênteses. O que eu vou fazer agora? Selecionar todos os itens daquela coluna que me interessa considerar os valores de quantidade. Fecha parênteses, Enter. Ou seja, eu tenho 10 itens. Vamos supor que lá no item 4, aqui a gente está dizendo que é o item 4, né? Mas vamos dizer que esse item aqui foi excluído. Então, agora eu tenho 9 itens, não tenho 10 mais. Apaguei mais um item. Agora eu tenho 8. Por quê? Aonde estiver zerado, sem valor nenhum, ele não vai contar. Ok? Então, agora, desvendado o primeiro mistério, hein? Conte num. É uma função extremamente importante para tabelas muito grandes. A segunda função será a seguinte: se não dispe. Isso mesmo que vocês entenderam. Se não dispe. O que isso quer dizer? Já aconteceu de vocês colocarem numa tabela alguma conta que a gente tinha certeza que ela estava certa, só que ela ficou desse jeito aqui, ó. Hashtag, né? A moda agora é falar hashtag N/D. Estamos vendo, estamos trabalhando com PROC-V comum, né? Mas quando a gente não tem a referência do valor, ele vai me aparecer dessa forma. E isso acaba atrapalhando numa fórmula, né? Porque não fica apresentável numa tabela a gente colocar lá aquela tabela toda linda e um N/D, quer dizer que um número que não existe? Não é bem assim, né? Mas ele está relacionado aqui, ó. Uma tabela comum, tá? Uma tabela aleatória que eu criei rapidinho aqui. Vamos supor que eu vou usar um papel fotográfico A4
Então, ele já tem relacionado aqui na outra planilha o valor unitário. Porém, quando está zerado, eu tenho essa situação. O que eu vou fazer, então? Vamos trabalhar com senão barra disp. Então, olha só. Na frente do PROC-V, vou colocar assim, ó, senão disp. Abre parênteses, é o que ele está dizendo. Valor. O valor é o que a gente já tem aqui, ó, o PROC-V. Ponto e vírgula, valor senão. O que a gente quer? Senão, que ele fique nulo. Não tenha nada. Então, a gente vai colocar entre duas aspas. Fecha parênteses. Olha só. Acabei com a fórmula? Não. Vamos procurar de novo? Fotográfico. Olha lá o valor. Agora, eu não preciso mais me preocupar se ele vai dar aquele erro. Então, o que a gente faz agora? Vem aqui na borda verde, na caixinha e puxo. O que acontece? Eu estou utilizando ele em todas as células. Ok? Desvendamos a segunda função, hein? Vamos para a próxima? Terceira função. Nós vamos trabalhar com mês. Por quê? Essa tabela aqui pode ser uma tabela de orçamento, por exemplo. Então, eu preciso colocar dia, mês e ano, que foi o orçamento. Então, por exemplo, vamos dizer que foi no dia 3/5 de 2020, certo? Tem a data aqui. Aqui, nós podemos trabalhar com 3 opções, ou dia, ou mês, ou ano. Geralmente, numa planilha, se relaciona o mês em que é feito o orçamento, para a gente poder fazer um relatório real de dados, se considera um mês, ou mês e ano, também pode ser. Mas vamos trabalhar com mês, que é a nossa terceira função, que é o objetivo da nossa terceira função. Que é o seguinte, nós vamos fazer aqui, ó, igual mês, olha o que ele está dizendo, retorna ao mês um número entre 1, que equivale a janeiro, e 12, que equivale a dezembro. De qual célula que nos interessa? Opa, não esqueça de abrir parênteses, viu? Já estava esquecendo. Dessa célula aqui, que é G2. Ah, mas ele está pegando GH. Pessoal, vale uma dica aí agora. A gente não pode dar conselho, né? Então, vai uma dica aí. Por mais que uma célula esteja formatada, se ela estiver mesclada, como é o caso aqui, vocês viram que está pegando aqui, ó, 2 linhas e 2 colunas. Ela vai levar em consideração a primeira célula, tá? Então, se eu tivesse só na G2, eu ia pegar só a G2. Eu peguei G2, H2, G3, H3, ok. Mas ela vai me interessar a célula referência, que ela será apenas a primeira célula, que no caso é G2, tá bom? Fechei parênteses, Enter. O que ele colocou? Mês 5. Ah, legal. Mês 5 é o quê? Maio? Tá aqui, mês 5? Ok. Mudei a data. Vamos supor que foi no dia 7 de dezembro de 2020. Opa, mudei o mês. 12, ok? Então, essa é a terceira função que vai nos ajudar aí com relação aos dados de relatórios que podem nos ajudar muito, inclusive para fazer gráficos, tá bom? Ok? Vamos para a quarta função, então? Nossa quarta função vai ser um mix, em que nós vamos trabalhar a condição C e a condição escolher. O que isso quer dizer? Olha só, nós trabalhamos aqui um mês na terceira função, né? Só que o mês ele apareceu em numeral. A gente já sabe que dezembro é o mês 12, como a gente já usou o exemplo anterior, que era maio, que era mês 5,
Ok, a gente já sabe. Mas no relatório, a gente não vai colocar o número do mês, a gente coloca o nome do mês, né? Então eu preciso que aí no número 12 ele escreva dezembro. Ou, se ele estiver 5, que seja o mês de maio, ok? Como que nós vamos fazer isso? Usando essas duas funções em uma só, que a gente vai trabalhar agora. Então, nós vamos começar o seguinte, que na frente do mês, na verdade, nós vamos começar do começo, assim, ó. Se o G2 for igual a 0, ponto e vírgula, ele vai ficar zerado, não vai ter nada, né? Ponto e vírgula. Aí, nós vamos escrever o seguinte, ó, escolher. Escolher o quê? Escolher G2. Opa, desculpa. Escolher mês, abre parênteses, G2, fecha parênteses, ponto e vírgula. E quais são os meses? Olha aqui ao lado, ó. Janeiro, ponto e vírgula. Fevereiro, ponto e vírgula. Março. Sempre separando por ponto e vírgula, hein? Não se esqueçam. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Fecha parênteses, enter. Olha só, agora nós não temos só o numeral, melhor dizendo, nós não temos o numeral, nós temos o mês. Então, se eu mudar o mês, por exemplo, para 5/9/2020, setembro, ok? Então, são essas 4 funções que se utiliza bastante em Excel, que são muito úteis, bastante práticas para a gente fazer gráficos, para poder fazer relatórios. São informações que não fica aquela poluição visual numa planilha de Excel, que é super simples, não é? Ok? Ficou claro aí para vocês? E aí, já estão seguindo no canal? Já estão inscritos? Só quero ver, hein? Se vocês estão realmente gostando, se inscrevam no canal, acompanhe aí, aperta o sininho, clica no sininho para receber todas as notificações. Me siga também lá na página do Facebook, Cleidione Explica, ok? E até a próxima aula. Tchau, tchau!